Amados irmãos e irmãs que nos acompanham no programa Vivendo a Palavra de Deus, mais uma vez nos encontramos nesta oportunidade para meditarmos juntos sobre o Evangelho para a solenidade da Santíssima Trindade que celebramos neste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que hoje meditamos para esta solenidade da Santíssima Trindade é o Evangelho escolhido para o ano litúrgico A, o trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Este trecho vem após o colóquio de Jesus com Nicodemos e nos apresenta o objeto da fé cristã que dá a vida. A paixão de Cristo, simbolizada na serpente de bronze, e o amor de Deus que em seu Filho quer a nossa salvação. Essa ação divina na história provoca uma crise, pois diante da revelação do amor de Deus, os homens se dividem no sentido de que precisam tomar uma decisão. Meus irmãos e irmãs, celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, somos, pois, convidados, à luz do Evangelho que ouvimos, a meditar sobre a realidade deste Deus amor, que se manifesta a nós como o Pai que cria, como o Filho que nos salva e como o Espírito Santo que nos santifica e nos une, ajudando-nos a reconhecer o amor de Deus em nossos corações. Como lembra o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ao celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, não celebramos apenas uma doutrina, celebramos o amor de Deus, o amor de um Deus que se manifesta em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O amor de um Deus que vem ao encontro da humanidade e que deseja ser também amado por nós, que deseja ser encontrado por cada um de nós. Neste sentido, meu irmão e minha irmã, mais do que necessariamente uma reflexão filosófica no sentido acadêmico, no sentido intelectual sobre o que representa a Santíssima Trindade, deveríamos nos recordar do impacto que gera para a nossa vida enquanto comunidade cristã professar a fé na Santíssima Trindade. Deus, sendo um só, é comunidade de amor, constituído em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus mesmo, em sua natureza, é comunidade de amor. E, nesse sentido, cada um de nós, criados à sua imagem e semelhança, somos chamados também a viver como comunidade, a não viver isolados, sozinhos, mas a procurarmos viver como comunidade de fé, como comunidade cristã. Deus é amor. Não veio a este mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Daí que Deus Pai enviou o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, vejam, o coração de Deus derramou sobre nós o seu amor. Deus nos enviou o seu Filho pela força de seu Espírito para nos trazer a salvação. Deus
quer, portanto, nos revelar o seu amor e nos convida a entrar nesse mistério de seu amor. Nós somos humanos, somos marcados pelas nossas fragilidades, é verdade, e é por isso que cada coração precisa se abrir para esse amor de Deus, de modo que, permitindo a Deus agir em nossas vidas, nós mesmos sejamos transformados e nos tornemos essa comunidade formada pela Santíssima Trindade, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vejam a beleza da primeira leitura da liturgia deste domingo da Santíssima Trindade, livro do Êxodo, quando Moisés, curvando-se até ao chão, faz a sua oração, prostrado diante de Deus, dizendo: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Que oração tão bela de Moisés, dirigida a Deus. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. É tão belo escutar essa oração de Moisés. É tão belo, meus irmãos, que também nós possamos nos dirigir a Deus, reconhecendo sim a nossa fragilidade, às vezes a dureza dos nossos corações, mas suplicando ao Senhor: caminha conosco, de modo que cada um de nós, perdoado por Deus, possamos ser por Ele acolhidos no seu coração. Meus irmãos, a salvação, como essa comunhão de amor entre Deus e os homens, reflete essas características tão bonitas de dois interlocutores que a constituem, Deus e o homem. Por isso, nós podemos nos dirigir a Deus como Moisés, também dirigindo a Ele essa nossa prece, essa nossa súplica, para que Ele caminhe conosco. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Ao contemplar hoje, portanto, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério deste Deus amor que se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, que cada um de nós, em Cristo Jesus, pela força de seu Espírito, nos dirijamos sempre ao Pai, suplicando a sua misericórdia e procurando nos aperfeiçoarmos sempre mais numa vida de comunhão uns com os outros, numa vida de fraternidade uns com os outros, vivendo, portanto, como comunidade de fé. Afinal, criados à imagem e semelhança de Deus, Deus comunidade, Deus trindade, cada um de nós deve ir se descobrindo sempre mais na sua diferença, membro da mesma comunidade, da mesma família, daqueles que são amados por Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo, e para que todos nós possamos, crendo nele, encontrar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, aproveito o nosso programa Vivendo a Palavra de Deus para lhes recordar que neste domingo estamos iniciando em nosso Santuário Basílica Sagrado Coração de Jesus o 3º jubileu em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Você é nosso convidado especial. Venha participar conosco. Nossa programação está disponível nas nossas redes sociais. Não fique de fora. Vamos juntos experimentar o amor do coração de Jesus e do coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.